Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de física para o PISM 2. E seguinte galera, na aula de hoje a gente vai dar sequência ao estudo da hidrostática, trabalhando com pressão, pressão hidrostática e também com o teorema de Stevens e algumas aplicações importantes, beleza? Bom, na nossa primeira aula, que no caso foi a aula passada, a gente viu a definição de fluido, o conceito de densidade e também o conceito de massa específica. Fizemos também alguns exercícios para aplicar o que foi visto na aula, beleza? Galera, essa aula aqui vai ser uma aula rica em conceitos, então a gente vai ter muita teoria. Por esse motivo, a gente não vai ter exercícios nessa aula aqui, beleza? A gente vai ter uma aula exclusiva só de exercícios relacionados com a teoria de hoje, beleza? Eu não vou colocar esses exercícios nessa aula porque senão ela vai ficar muito longa. Isso pode ser prejudicial para vocês, beleza? Então a gente vai ter a teoria agora, depois a gente vai ter uma aula só de exercícios relacionados com a teoria, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Beleza, galera? O primeiro conceito importante que a gente vai ver nessa aula aqui é o conceito de pressão. E o que seria a pressão, Eugênio? Bom, galera, a pressão é basicamente uma grandeza física que relaciona força com área, tá? A gente pode dizer basicamente assim, tá? A pressão é basicamente uma grandeza física que relaciona força com área, tudo bem? Bom, como é que eu calculo a pressão, Eugênio? Muito simples, basicamente você vai pegar a força que você está aplicando e dividir pela área de aplicação da força, beleza? Então essa que é a ideia básica de pressão. A pressão é uma grandeza física que relaciona força e área e ela é dada basicamente pela força dividida pela área, beleza? Então a ideia básica de pressão é essa. Tá? Então, se eu penso em pressão, eu estou pensando em uma grandeza física que vai relacionar força e área. Tá? E a gente calcula a pressão da seguinte forma, a gente pega a força e divide pela área. Tudo bem? É algo relativamente tranquilo. Tudo bem? Ó, então, para calcular a pressão, é bem simples. Eu basicamente vou pegar a força e vou dividir pela área. Então, essa aqui que é a definição básica de pressão. Beleza? Mais para frente a gente vai ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor esse conceito, tá? Agora a gente vai tratar de unidade de pressão, beleza? Quais são as unidades de pressão? Bom, galera, existem algumas, mas inicialmente vamos tratar de uma só, tá? Mais para frente a gente vai discutir um pouco mais as unidades. Bom, qual seria a unidade de pressão no sistema internacional, Eugênio? Bom, vamos lá. Qual que é a unidade de força no sistema internacional? Poxa, Eugênio, é o Newton, certo? Exato. Qual que é a unidade de área no sistema internacional? Poxa, Eugênio, é o metro quadrado. Então, a unidade de pressão no sistema internacional vai ser basicamente o Newton por metro quadrado, já que eu estou dividindo a força pela área. Então, fica Newton por metro quadrado. Então, essa é a unidade de pressão no sistema internacional. Galera, esse Newton por metro quadrado também é chamado de Pascal. Tá? Você pode utilizar Newton por metro quadrado ou Pascal, tanto faz, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Caso não apareça o Pascal, vai aparecer somente o PA. Tá? Então, se aparecer somente um PA, é o mesmo que Pascal. Tá? Então, a ideia básica de pressão é essa. Tá? Ela é dada pela força dividida pela área, tem como unidade no sistema internacional o Newton por metro quadrado, que é chamado também de Pascal. Beleza? Show de bola? Então, inicialmente, galera, o que vocês têm que saber é isso, beleza? Bom, eu vou mostrar para vocês algumas aplicações da pressão no nosso dia a dia. Olha só, um exemplo básico da ação da pressão, né, é, por exemplo, quando você pressiona um lápis com dois dedos, né? Como a gente sabe, o lápis ele tem a pontinha dele e tem a parte plana, né? Bom, olha só. Aí você pode estar se perguntando, qual que é a relação da pressão com isso, Eugênio? Olha só, a gente acabou de ver, eu acabei de falar com vocês que a pressão é dada pela força dividida pela área, né? Então essa é a definição básica de pressão, né? Agora olha só, vamos fazer uma análise matemática aqui para vocês entenderem, depois vocês vão saber o porquê da relação. Olha só, vamos lá, gente. Quanto maior for a área, o que vai acontecer com a pressão? Poxa, você está dividindo a força pela área. Então, olha só. Quanto maior for a área, menor vai ser a pressão. Concorda comigo? Beleza? Agora, olha só. Quanto menor for a área, maior vai ser a pressão. Beleza? Então, estou fazendo aqui o comparativo com setas de cores iguais. Beleza?
Já anota aí no seu caderno então. Quanto maior for a área, menor vai ser a pressão. Quanto menor for a área, maior vai ser a pressão. A gente pode dizer o seguinte, que a pressão e a área são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando uma aumenta, outra diminui e vice-versa. Beleza? Então, olha só. Quando você pressiona o lápis com 2 dedos, por exemplo, você vai notar o seguinte, que a parte pontuda, ela machuca o seu dedo. Você sente o seu dedo pressionado. Por que você sente o seu dedo pressionado? Olha só, a área de contato, né, da ponta do lápis, ela é bem menor que a área de contato da parte traseira do lápis. Então, ó, quanto menor é a área de contato, quanto menor é a área, maior é a pressão. Então, ó, pelo fato da área aqui ser uma área bem pequenininha, a pressão sobre o seu dedo vai ser muito grande. Beleza? Agora, olha só. Nessa parte aqui, a gente já tem uma área grande, né? Quanto maior for a área, menor vai ser a pressão. Então, ó, nesse ponto aqui, eu vou chamar esse ponto aqui, eu vou apontar com uma seta azul. Tá? Nesse ponto aqui, ó, vai doer porque a área de contato é menor. Se a área de contato é menor, a pressão é maior. Tá? Então, eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de ponto A. Tá? Situação A, no caso. Ó. Nessa situação A, vai doer. Por quê? Área de contato pequena, pressão grande. Beleza? Agora, nessa situação B, que eu vou apontar de verde, ó. Vou apontar aqui com a setinha verde. Ó. Nessa situação B, o que vai acontecer? A área de contato ela é grande, logo, a pressão é pequena. Tá? Por isso que você sente dor na ponta do lápis e não na parte traseira do lápis. Beleza? Show de bola? Então, ó, expliquei para vocês o porquê que quando você pressiona um lápis, você vai sentir dor somente do lado da pontinha. Beleza? Está relacionado com a pressão. Beleza? Outra aplicação muito bacana é a chamada cama de pregos. Tá? Não sei se vocês já viram isso daí na internet, ou na televisão, ou em alguma revista. Lá na Índia, né, existem alguns camaradas que ficam deitados sobre camas de pregos. E as pessoas pensam, nossa, esses caras eles são super-heróis. Nossa, Eugênio, eles deitam lá nas camas de prego e não se machucam. Como é que eles fazem isso? Galera, isso aí tem toda uma explicação física por trás. Olha só, se a gente pensa no camarada lá na cama de pregos. Galera, vocês podem ter certeza, ali tem milhares de pregos. Quanto maior for a quantidade de pregos, maior vai ser a área de contato. Quanto maior for a área de contato, menor vai ser a pressão. Por isso que o camarada ele fica ali de boa e não se machuca. Tá? A cama, né, ela é totalmente preenchida com os pregos. Com isso, a área de contato vai ser muito grande. Se a área de contato é muito grande, a pressão é muito pequena. Por isso que ele não sente dor e não sai machucado. Beleza? Agora, nota o seguinte. Se o camarada ele deitasse numa cama com 3 pregos somente, ele se machucaria. Por quê? A área de contato seria pequena. Se a área de contato é pequena, a pressão é grande. Beleza? Então, ó, eu trouxe aqui uma analogia bem bacana para vocês. Suponha o seguinte, que esse objeto aqui em marrom é uma cama de pregos, né? Uma tábua cheia de pregos, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 3 tábuas. Essa primeira tábua aqui é uma tábua só com 3 pregos, tá? Só com 3, somente 3. Aí, isso aqui é uma bexiga. Eu estou jogando essa bexiga, por exemplo, está com água, tá? Joguei essa bexiga aí nessa tábua com 3 pregos. O que vai acontecer se eu jogar essa bexiga nessa tábua com 3 pregos? A bexiga vai estourar, Eugênio? Vai. Por quê? A área de contato vai ser pequena. Se a área de contato é pequena, a pressão é grande. Logo, vai estourar a bexiga. Beleza? Agora, olha só. Eu tenho agora uma outra tábua. Tá? Eu vou chamar essa situação aqui, por exemplo, de situação 1. Tá? Na situação 1, a bexiga vai estourar. Beleza? Então, na situação 1, a bexiga estoura. Agora, vamos pensar numa situação 2. Aqui a gente tem uma situação 2. Olha só. A gente tem agora uma tábua totalmente preenchida com pregos. Beleza? Agora, olha só. Eu vou pegar a mesma bexiga e vou tampar nessa tábua. A bexiga vai estourar, Eugênio? Bom, olha só. Se essa tábua está totalmente preenchida, a área de contato vai ser grande. Se a área de contato é grande, a pressão é pequena. Logo, a bexiga não vai estourar. Beleza? Então, ó, toda aquela explicação, né, de um camarada conseguir ficar numa cama de pregos, uma pessoa conseguir ficar lá com os pés sobre uma tábua cheia de pregos, está relacionado com a pressão. Quanto maior for a área, quanto maior for a quantidade de pregos, menor vai ser a pressão. Então, expliquei isso para vocês
fisicamente. Então, ó, quando essa bexiga bate nessa tábua cheia de pregos, a mesma bexiga do exemplo 1, ela não vai estourar. Por quê? A área de contato aqui é maior, se a área de contato é maior, a pressão é menor. Logo, ela não vai estourar. Beleza, galera? Então, ó, tá aqui a bexiga, após bater aqui nos pregos, ela não estoura, tá? Então, ó, essa aqui é a situação 3, que é a situação final. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês agora algumas unidades importantes de pressão, tá? Galera, olha só. Isso aqui a gente vai aprofundar um pouco mais no decorrer da aula. Mas, olha só. Você saber essas unidades aqui, né, saber relacionar essas unidades aqui, vai te ajudar bastante na hora de resolver os exercícios, beleza? Então, olha só. A gente viu que a primeira unidade de pressão, né? A primeira unidade de pressão que eu mostrei para vocês, no caso, foi... A primeira unidade de pressão foi o quê? Foi o chamado Pascal, né? Que era o Newton dividido pelo metro quadrado. Então, essa aqui é a primeira unidade de pressão que a gente conheceu, né? É a unidade de pressão no sistema internacional. No entanto, existem outras unidades de pressão. Existe o ATM, né, que significa atmosfera, existe milímetro de mercúrio, existe metro por coluna d'água, beleza? Então a gente tem que ficar atento a essas outras unidades também. Por quê? Os vestibulares, eles podem cobrar, né, uma questão que te pede a pressão, sei lá, em milímetros de mercúrio, em metro de coluna d'água, em ATM. Aí se você não sabe converter, você vai perder a questão de bobeira, beleza? Então, ó, vocês têm que decorar essa relaçãozinha aqui que eu tô passando para vocês, ó. Um ATM, uma atmosfera, é igual a 10 elevado na quinta Newton por metro quadrado, ou seja, um ATM é igual a 10 elevado na quinta Pascal, tá? Então, ó, eu posso escrever no lugar desse Newton por metro quadrado simplesmente aquele PA que eu falei para vocês, que indica o Pascal, certo? Show de bola, Eugênio. Isso aqui tudo é exatamente igual a 760 milímetros de mercúrio, que é exatamente igual a 10 metros de coluna d'água, tá? São unidades de pressão que a gente tem que saber converter, beleza? Galerinha, uma dica muito bacana para vocês. Na grande maioria dos exercícios de vestibular, questão de PISME, Enem, FUVEST, Unicamp, a principal conversão que vocês vão ter que fazer é essa aqui, ó, de ATM para Pascal ou de Pascal para milímetros de mercúrio, tá? Metros de coluna d'água é muito difícil de cair, tá? Mas é bizu você saber todas, tá bom? Agora vamos trabalhar com a chamada pressão exercida por uma coluna líquida, tá? É a chamada pressão hidrostática, beleza? Então vamos lá. Vamos considerar o seguinte, vamos considerar que a gente tem aqui um recipiente, né? Esse recipiente ele contém um certo líquido, beleza? Esse líquido ele apresenta uma certa massa específica, beleza? Bom, eu vou considerar aqui um certo ponto desse líquido. Eu considerei aqui, por exemplo, esse ponto P, tá? Bom, como eu faço para calcular a pressão nesse ponto P? Bom, galera, se eu quisesse fazer a demonstração dessa fórmula aqui, eu, por exemplo, utilizaria questões relacionadas à geometria espacial. Eu consideraria que isso aqui é um cilindro, calcularia o volume, substituiria na fórmula, isso daí levaria um puta tempo. E como eu sei que a gente tem pouco tempo, eu não vou entrar no mérito da demonstração, tá? Já vou direto ao ponto com vocês. Eu tenho aqui, ó, um líquido, né? E eu destaquei um ponto desse líquido, esse ponto P, por exemplo. Olha só, esse ponto P, ele se encontra a uma certa profundidade em relação à superfície do líquido, que é essa parte aqui, tá? A gente chama essa profundidade de H, por exemplo. Galerinha, não confundam esse H com altura. Eu estou usando esse H aqui para representar a profundidade que esse ponto P se encontra em relação à superfície do líquido. Beleza? Bom, para eu calcular a pressão nesse ponto, eu vou ter que fazer basicamente a seguinte conta. Eu vou ter que ter a massa específica do líquido, vou multiplicar pela aceleração da gravidade no local e vou multiplicar pela profundidade que esse ponto se encontra em relação à superfície do líquido. Tá? Então, para eu calcular, no caso, a pressão hidrostática de um certo ponto, eu vou ter que saber a massa específica do líquido, a aceleração da gravidade no local e a profundidade que esse ponto se encontra em relação à superfície do líquido, beleza? Essa aqui é a chamada pressão hidrostática, beleza? Bom, assim como a pressão normal, ela vai ter como unidade o Pascal, tá? O Newton por metro quadrado, beleza? Fiquem atentos, esse H aqui não é altura, é profundidade, beleza? Faz um asterisco aí no teu caderno, anota isso, que isso é importante. Bom,
Uma coisa importante aqui a gente usa massa específica, tá? Mas para esse caso em específico de pressão exercida por uma coluna líquida, tá? Pressão hidrostática, a gente pode simplesmente considerar que a massa específica é a mesma coisa que a densidade. Para esse caso em específico, sempre que eu estiver trabalhando com uma situação de pressão hidrostática, eu vou considerar que a massa específica é igual a densidade, mas só nesse caso que eu estou falando, tá? Fica atento. Beleza? Se é uma situação isolada, não é a mesma coisa, não. Para esse caso aqui, é a mesma coisa, tá? Os exercícios de vestibular, PISME, né, Infovest, Unicamp e tal, consideram que é a mesma coisa, tá? Por isso que eu estou pagando essa dica aqui para vocês. Então, para pressão hidrostática, tá? Quando a gente for trabalhar com questões relacionando com a pressão hidrostática, a gente vai ter que a densidade é exatamente igual à massa específica, beleza? Só nessa situação aqui, tá? Específica, tá? Beleza. Agora, a gente vai trabalhar com o chamado Teorema de Stevens. O Teorema de Stevens, também chamado de Lei Fundamental da Hidrostática. Bom, galera, o Teorema de Stevens, ele basicamente, né, leva em conta a questão da pressão hidrostática, leva em conta a questão da pressão gerada por uma coluna líquida, né, e o Teorema de Stevens, ele trabalha com o seguinte, ele trabalha com variação de posições. Como assim variação de posições, Eugênio? Bom, eu tenho aqui o mesmo recipiente que eu usei aqui na parte de pressão hidrostática, tá? Só que olha só, agora eu tenho aqui dois pontos, eu destaquei dois pontos, né? Eu tenho aqui um certo ponto A e um ponto B. Bom, se a gente for reparar bem pelo desenho, qual ponto está mais próximo da superfície? Poxa, isso aqui é óbvio. O ponto A, ele está mais próximo da superfície, beleza? O ponto B é o ponto que está mais afastado da superfície, ou seja, é o ponto que tem uma profundidade maior que o ponto A, beleza? E então, olha só, existe um certo desnível entre esses dois pontos aqui. Eu vou chamar esse desnível, por exemplo, sei lá, eu posso chamar esse desnível de, sei lá, ΔH, né? Onde esse ΔH vai ser a profundidade do B menos a profundidade do A, tá? Assim eu vou encontrar a distância entre eles em si, tá? Eles têm um certo desnível. Bom, como a gente sabe, né, a pressão hidrostática, obviamente, ó, vou colocar aqui pH, tá? Pressão hidrostática, ela é dada basicamente pela densidade ou massa específica, tanto faz, densidade aqui, multiplicada pela gravidade, multiplicada pela altura, né? Então, olha só, na verdade isso aqui não é altura, galera, isso aqui é profundidade, perdão, viu? É tanto costume de utilizar o H como altura que saiu aqui sem querer, tá? Então, ó, eu calculo a pressão hidrostática da seguinte forma, eu multiplico a densidade do líquido pela aceleração da gravidade no local, multiplicada pela profundidade do ponto em questão, né? Então, qual o ponto que está mais profundo aqui? Poxa, é o ponto B. Então, ó, eu já sei o seguinte, que a pressão de B, por consequência disso, vai ser maior que a pressão de A, porque, olha só, se a gente for para pensar aqui, friamente, se eu quiser calcular a pressão de A, eu vou ter que usar a densidade do líquido, tá? Densidade do líquido, a gravidade e a profundidade de A, certo? Agora, se eu penso na pressão de B, eu vou ter também a mesma coisa, densidade do líquido, gravidade no local e a profundidade do B. Olha só, essa primeira parte aqui, ela é comum aos dois pontos. A diferença vai ser a profundidade. Como o ponto B ele é mais profundo em relação ao ponto A, a gente vai ter o seguinte, que a pressão de B é maior que a pressão de A. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a diferença de pressão entre o ponto B e o ponto A, eu posso simplesmente usar essa fórmula aqui. Então, ó, a pressão de B menos a pressão de A é exatamente igual à densidade do líquido multiplicada pela gravidade multiplicada pela altura de coluna do líquido. Beleza? Então, eu posso utilizar essa relação. Beleza? É a chamada Lei de Stevens, também chamada de Lei Fundamental da Hidrostática, tá? Ela basicamente possibilita que a gente calcule a variação de pressão entre dois pontos, tá? Esse H aqui no caso vai ser o desnível entre esses dois pontos, tá? Então, ó, anota isso aí, tá? Isso aqui é importante, tá? Esse H ele vai ser o desnível entre A e B, beleza? Gravidade não vai se alterar, massa específica do líquido barra densidade também não vai, beleza? Bom,
Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com algumas consequências desse teorema, tá? Esse teorema, né, ele foi um teorema muito importante para a hidrostática, tanto que leva até esse nome aí, de Lei Fundamental da Hidrostática, e ele vai ter várias aplicações, beleza? Primeiro eu vou tratar das consequências desse teorema, depois eu vou trabalhar com uma aplicação muito bacana que cai bastante em vestibular, beleza? Então vamos lá, deixa eu descer aqui um pouquinho. Bom, agora a gente vai trabalhar com as consequências do teorema de Stevens. Bom, a primeira consequência do teorema de Stevens, se a gente tem dois pontos em um mesmo nível horizontal, o que vai acontecer? Se eu tenho dois pontos em um mesmo nível horizontal, eles vão estar sujeitos a uma mesma pressão. Como é que você consegue provar isso, Eugênio? Galera, a gente consegue provar pela fórmula de pressão hidrostática. Olha só, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que a pressão hidrostática é dada pela densidade do líquido, vou colocar só D, tá? Densidade do líquido multiplicada pela gravidade, multiplicada pela profundidade que um ponto se encontra em relação à superfície do líquido. Tá? Então assim a gente calcula a pressão hidrostática em um certo ponto. Tá? Se os pontos A e B estão no mesmo nível horizontal, eles estão a uma mesma profundidade. Como a densidade do líquido não vai se alterar, a gravidade também não, e a profundidade é a mesma, a gente já consegue concluir que a pressão hidrostática de A é exatamente igual à pressão hidrostática de B. Provei para vocês aqui, ó, utilizando a formuleta, beleza? Então, ó, anote isso aí no seu caderno, que isso aí geralmente é muito cobrado em questão objetiva de PISM, de Enem, tá? Geralmente eles colocam isso daí naquelas questões de análises afirmativas a seguir, assinale a correta. Ah, sobre as consequências do teorema de Stevens. É muito comum eles cobrarem esse tipo de questão, até mesmo nas provas discursivas. Beleza? Então, ó, pontos horizontais eles estão, ó, sujeitos a uma mesma pressão. Beleza? Pontos no mesmo nível horizontal estão sujeitos a uma mesma pressão. Tá? Show de bola. Beleza? Agora vamos lá. A segunda consequência do teorema de Stevens, né? Para um recipiente aberto, a pressão total no fundo é igual à pressão hidrostática somada à pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica, Eugênio? Bom, a gente já vai trabalhar com a pressão atmosférica no próximo bloco de aula. Olha só, a pressão atmosférica, trocando em miúdos, é basicamente a pressão exercida pela atmosfera sobre o nosso planeta, tá? Trocando em miúdos, é basicamente isso, tá? Se um recipiente está aberto, ele está sujeito ao ar atmosférico, logo ele está sujeito à pressão atmosférica. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, a pressão total no fundo de um recipiente, eu vou ter que calcular a pressão hidrostática no fundo do recipiente e vou ter que somar a pressão atmosférica. Dessa forma, eu vou encontrar a pressão total no fundo do recipiente. Beleza? Galera, uma coisa muito importante, a pressão atmosférica, ela depende da altitude do local. Vocês podem notar o seguinte, que times brasileiros, por exemplo, quando vão jogar em países com altitude elevada, têm dificuldade, né, para jogar lá, porque a gente sabe que a pressão e a altura são inversamente proporcionais. Quanto maior a altura, menor é a pressão. Beleza? Então, isso dificulta a respiração dos jogadores, beleza? Por isso que eles têm que ir, tipo, 1 semana, 5 dias antes para se adaptar ao terreno, ao campo, né, para não sofrer na hora do jogo em si, né? Eles já sofrem, mas se adaptarem tecnicamente durante 1 semana, 3, 5 dias, já vai sofrer menos, beleza? Então, a pressão atmosférica, ela depende da altitude, tá? Uma coisa importante que eu gostaria que tu anotasse também, tá? Isso aí a gente vê lá na parte de climatologia, em geografia do PISM 1, tá? Relembra esse conceito aí que, ó, tá safo, beleza? Então, ó, tá aqui. Eu coloquei 2 representações, né, para representar as 2 consequências do teorema de Stevens. Então, ó, essa primeira representação está sendo usada para representar, né, pontos no mesmo nível horizontal, estão sujeitos a uma mesma pressão hidrostática, beleza? Agora aqui, ó, eu tenho um fundo de um recipiente. A pressão total no fundo, que é esse ponto F, por exemplo, ó, ponto F aqui, vai ser basicamente dada pela pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Dessa forma eu consigo encerrar tudo que eu preciso. Beleza, gente? Show de bola? Show de bola, Eugênio. Agora vamos trabalhar com a tal da pressão atmosférica em si. Beleza? Agora é sem firula. O que é a pressão atmosférica, Eugênio? Bom, galera, existe a atmosfera, que é basicamente a camada de gases que envolve o nosso planeta, né? A atmosfera ela é dividida em várias camadas. Temos troposfera, exosfera, mesosfera, estratosfera. Não é aula de geografia, mas estou só relembrando contigo, porque muito provavelmente tu vai assimilar com a geografia. Beleza? Então,
A pressão atmosférica é basicamente a pressão exercida pela camada de gases que envolve o planeta. Ou seja, é basicamente a pressão exercida pela atmosfera sobre o planeta Terra. Beleza? Então, é algo bem tranquilinho, tá? Então, eu trouxe até uma representação aqui para você ter uma noção, tá? Aqui a gente tem o planeta Terra, né? Em laranja, eu coloquei como sendo aí a atmosfera, tá? Então essa camada em laranja aqui é como se fosse a atmosfera. Aqui a gente tem os gases, né? Aqui a gente vai ter, por exemplo, vamos lá, aqui a gente vai ter O2, vamos ter N2, H2, é a camada de gases da Terra, né? A camada de gases que reveste a Terra. E essa camada de gases, ela vai exercer uma pressão sobre a Terra. A essa pressão a gente dá o nome de pressão atmosférica. Tudo bem? Bom, um camarada chamado Torricelli, que muito provavelmente vocês devem conhecer lá da cinemática, daquela equação de Torricelli, v² igual a v0² mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida, né? Esse Torricelli, ele não se aventurou somente na cinemática, ele também se aventurou aqui na hidrostática. Ele fez um experimento para determinar um valor aproximado para a pressão atmosférica, né? A unidade de pressão atmosférica, no caso, é ATM, tá? A gente sabe que um ATM equivale a 10 elevado na quinta Pascal, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 10 metros de coluna d'água. Eu vou mostrar para vocês o porquê que um ATM, uma atmosfera, equivale a 760 milímetros de mercúrio. Isso aí foi provado pelo experimento de Torricelli. Olha só, deixa eu descer aqui um pouco. Galera, o que o Torricelli fez? O Torricelli, ele basicamente, ó, ele utilizou dois elementos bem simples. Ele utilizou uma cuba com mercúrio e um bastão de vidro. O que é uma cuba, Eugênio? Galera, a cuba é basicamente um recipiente que tem um formato regular, tem um formato de um sólido geométrico. Tudo bem? É basicamente um recipiente, tá? E o bastão de vidro é basicamente um bastão que tem um furo, que a gente geralmente usa em laboratório para fazer experiência, tá? Bom, olha só. Esse experimento do Torricelli, ele foi feito para determinar um valor aproximado para a pressão atmosférica no nível do mar, beleza? Então a gente está pensando no nível do mar, tá? Então aquela relação que eu mostrei anteriormente, um ATM igual a 10 elevado na quinta Pascal, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 10 metros de coluna d'água, ela é válida no nível do mar, tudo bem? Então fica atento a isso. Bom, o que esse camarada fez? Ele pegou esse bastão de vidro, né? Esse bastão de vidro, ele tinha um furo nessa parte aqui, né? Aí ele foi lá e colocou esse bastão de vidro nessa cuba aqui, nesse recipiente aqui. O que aconteceu, né? Quando ele colocou essa cuba, colocou esse bastão de vidro na cuba, o que aconteceu com essa cuba, né? Bom, parte do mercúrio que estava na cuba foi aqui para o volume de vidro, foi aqui para o volume, né? Foi aqui para o bastão de vidro, beleza? E olha só, uma parte aqui ficou vácuo, tá? Uma parte que não teve mercúrio, tá? Isso aqui é vácuo, tá? É espaço vazio, beleza? Então, ó, vácuo. Só que o que o Torricelli observou? Após ele preencher, colocar lá o bastão de vidro dentro da cuba, o que aconteceu? Houve um certo equilíbrio entre uma porção de mercúrio na cuba e no bastão de vidro. Olha só, representei para você aqui, tá? Olha só, aqui a gente tem esse ponto A, que é um ponto de mercúrio que está dentro da cuba, e aqui a gente tem esse ponto B, que é o mercúrio que está dentro do bastão de vidro, tá? Houve um certo equilíbrio aqui. Quando ele notou esse equilíbrio, o que ele fez? Ele foi lá e mediu a altura da coluna de mercúrio, tá? Eu me equivoquei um pouquinho aqui, ó. Coloquei um pouquinho a mais, tá? Era para estar aqui, beleza? Ele conseguiu notar o seguinte, cara. Ele conseguiu notar que a altura dessa coluna de mercúrio, após haver aqui o equilíbrio entre o mercúrio do bastão e o mercúrio da cuba, a altura dessa coluna foi de 76 centímetros, tá? 76 centímetros, tá? Então, ó, 76 centímetros de mercúrio. Aí você possa se perguntando, poxa, gente, uma unidade não é milímetros de mercúrio? Bom, se a gente quiser fazer a conversão entre, por exemplo, centímetro e milímetro, basicamente basta tu multiplicar por 10, tá? Então, multiplicando 76 por 10, a gente vai obter 760 milímetros de mercúrio, tá? Então, provei para vocês como foi aí, ó, o cálculo
aproximado para a pressão atmosférica, tá? Expliquei o porquê dessa relação. A explicação para métodos de coluna d'água usam um conceito relacionado com a pressão hidrostática. Não vem ao caso ficar demonstrando essa parte de método de coluna d'água para vocês, porque foi igual eu falei, dificilmente cai em vestibular, tá? E eu nunca vim cair em PISM, tá? Essa parte aqui da equação de Torricelli já caiu no PISM várias vezes. Então, eu quis frisar, né, o experimento do Torricelli para que vocês entendam o que foi feito, tá? Beleza? Bom, agora deixa eu arrumar aqui. Beleza. Agora vamos lá. A gente vai trabalhar com uma aplicação, né, do teorema de Stevens, que são os chamados vasos comunicantes. O que são vasos comunicantes? Galera, geralmente esses vasos são utilizados com líquidos imissíveis entre si. E o que são líquidos imissíveis entre si, Eugênio? Galera, líquidos imissíveis entre si são basicamente líquidos que não se misturam. Tudo bem? Então, líquidos imissíveis são líquidos que não se misturam, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui em amarelo eu tenho, por exemplo, óleo, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, óleo, tá? Vou colocar aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho óleo, tá? Em azul eu tenho, por exemplo, água. Então, aqui, ó, em azul eu tenho água, tá? Então, olha só o que a gente vai aplicar aqui. Lembra que uma das consequências do teorema de Stevens é pontos no mesmo nível horizontal estão sujeitos a uma mesma pressão hidrostática. Então, olha só, eu tracei um pontilhado aqui em vermelho, não sei se você está conseguindo enxergar, acredito que esteja conseguindo. Eu tenho aqui um certo ponto A, obviamente, não, eu tenho um ponto A aqui que eu destaquei, né, desse óleo aqui, e eu tenho esse ponto B que eu destaquei da água. O ponto A e o ponto B estão no mesmo nível horizontal, logo, eles estão sujeitos a uma mesma pressão hidrostática. Como é que eu vou calcular a pressão hidrostática nesses pontos, Eugênio? Bom, você vai calcular da seguinte forma, você vai pegar lá a pressão hidrostática, e vamos colocar aqui em cima. Galera, eu vou falar na cabeça de vocês até vocês decorarem isso, tá? Já vão se acostumar, tá? Então a pressão hidrostática vai ser a densidade multiplicada pela gravidade, multiplicada pela altura da coluna líquida, beleza? E qual vai ser a altura da coluna líquida? Você vai considerar do ponto onde elas estão em equilíbrio para cima, beleza? Então, ó, a altura da coluna de óleo, ó, vai desse ponto A até aqui em cima, tá? Então, ó, essa altura A é a altura da coluna de óleo e essa altura B é a altura da coluna de água, beleza? Bom, aí você poderia estar se perguntando, Eugênio, se o recipiente estiver aberto, não vai ter pressão atmosférica? Vai, mas vai ter pressão atmosférica dos dois lados. Então, o que vai acontecer? Eu vou te explicar como é que vai acontecer. Eu não vou ignorar essa sua possível dúvida, não. Olha só o que vai acontecer. A gente vai ter a pressão hidrostática em A, então pressão hidrostática em A, PA, mais a pressão atmosférica em A, vou colocar PATM, tá? Pressão atmosférica ela é constante, tá? Então, a gente vai ter pressão atmosférica nessa parte aqui, né? Como o recipiente está aberto, uma observação muito interessante, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, a pressão da atmosfera. O mesmo vai valer para aqui, se o recipiente estiver aberto, obviamente. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter pressão atmosférica de um lado e pressão atmosférica do outro. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Vamos lá. A gente vai ter aqui, do outro lado, a pressão atmosférica de B, mais, perdão, galera, a pressão hidrostática de B mais a pressão atmosférica. Mas presta muito bem atenção no que vai acontecer aqui. Você tem pressão atmosférica somando aqui e somando aqui. Se eu passar essa pressão atmosférica que está somando para cá subtraindo, vai ficar somente PA igual a PB, beleza? Essa fórmula que eu mostrei para vocês aí anteriormente. Então, os pontos A e B estão no mesmo nível horizontal. Com isso, eles estão sujeitos a uma mesma pressão hidrostática. Tudo bem? Bom, se eu quiser simplificar ainda mais a sua vida, o que eu posso fazer? Bom, eu posso fazer o seguinte, cara. Eu posso simplesmente colocar densidade de A multiplicada pela altura de A. A gente está esquecendo do G. Não, calma, vou colocar o G. Agora eu vou fazer o mesmo para o B, tá? Eu vou colocar aqui, peraí. Ó, eu vou colocar densidade B vezes a altura de B multiplicado pelo G.
Note que o G aparece dos dois lados. Então, se eu passar o G que está multiplicando para cá, dividindo, vai cortar esse G com esse G. Então, eu posso simplesmente escrever essa fórmula da seguinte forma, se eu quiser. Eu posso escrever assim, ó. Posso escrever como sendo dA, ou seja, densidade do líquido A, multiplicada pela altura da coluna do líquido A, exatamente igual a dB, que é a densidade do líquido B, multiplicado pela altura da coluna líquida do líquido B. Beleza? Então, ó, simplifiquei ao máximo sua vida. Basta tu decorar essa fórmula que tu não erra nenhuma questão de vasos comunicantes. Beleza? Bom, galera, dessa forma aí a gente encerra a parte teórica da aula. Eu espero que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandando para os alunos, que na medida do possível eu vou responder vocês. É isso, valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação. Tamo junto!